O tema sobre a indignidade alimentar é um tema pouco tratado no direito. É um tema ainda não é muito explorado, né? Obviamente que os bons livros de direito de família falam dele, mas na prática da advocacia ele é pouco usado. Eu falo disso, Maria Berenice fala, Rolf, o Paulo Lobo, os bons manuais, os bons livros falam disso, mas nós temos um único livro, que é da Fabiana Cardoso, que escreveu um livro especificamente sobre a indignidade alimentar. Ela, inclusive, fez uma pesquisa em que eu estou com esse livro em mãos. Ela fez uma pesquisa onde, no direito comparado, onde os países que têm previsão legal da indignidade, da caracterização da indignidade para romper os alimentos, para desobrigar os alimentos. Ela fez uma pesquisa longa. Os únicos países que não têm isso é na China, em Cuba, no Japão, na Suíça e no Vietnã. Enfim, a maioria dos países tem essa previsão da indignidade alimentar. Mas de onde vem isso? Isso no Brasil começou aqui, só veio expressamente com o Código de 2002, que entrou em vigor em 2003. Mas mesmo antes desta previsão, que está no artigo 1708, parágrafo único, nós já tínhamos decisões, e eu falo isso no meu livro, no meu dicionário, anterior ao Código Civil, a exclusão da obrigação alimentar, redução ou exoneração em razão da indignidade. Notem como é interessante o direito de família, que ele é o nosso encontro ou desencontro, que nós, advogados, principalmente, sempre nos deparamos com o justo e o legal nem sempre são coincidentes. Então, se nós temos uma questão que não há uma previsão legal, não quer dizer que não tenha direito. A lei é apenas uma das fontes do direito. E temos aí esse belo exemplo da própria indignidade. É uma decisão do Tribunal de Pernambuco, anterior a essa previsão legal do Código Civil. Mas falar de indignidade, nós temos antes que falar de dignidade, que é o macro princípio da dignidade humana, né? Que é o vértice do Estado democrático de direito. E o seu contrário, o seu oposto, que é a indignidade, que é o que nos interessa aqui. Então, esse artigo 1708, primeiro ele veio um pouco reproduzindo, mais ou menos, né, o que já havia lá, mesmo no Código anterior, sobre mais ou menos a revogação da doação, que está lá no artigo 1557, que eu vou ler para você, só para nós, todos já conhecem, mas só para nós encadearmos o raciocínio. Tá? Assim, ó, podem ser revogadas por ingratidão. Vejam essa palavra, ingratidão, as doações. 1. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. 2. Se cometeu contra ele ofensa física, se o injuriou gravemente ou o caluniou. 4. Se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que ele necessitava. Então, vejam que esse artigo que está lá no capítulo das doações e que também nos remete antes, né, porque acaba que faz conexão, no capítulo das sucessões, lá no artigo que fala da deserdação, no artigo 1962 e 1963, que diz o seguinte, que além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação, ofensa física, injúria grave, né, e mais ou menos repete aquilo da doação, da revogação da doação por ingratidão. Né? Ele só acrescenta aqui, relações ilícitas com madrasta ou com padrasto. Agora, o que é relações ilícitas é que é bastante subjetivo, porque eu não consigo imaginar o que é uma relação ilícita com a madrasta. Será que está querendo dizer sobre relações sexuais? Eu sempre penso nisso, porque o direito de família, o tempo todo, ele é contaminado, determinado por essas questões morais. Né?
e que de muitas delas nós evoluímos, estamos ficando livres, mas ainda não. E 4, ao ascendente, desamparo do ascendente com alienação mental ou grave enfermidade. Alienação mental também é uma palavra que ficou antiga, né? Que principalmente depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí depois repete 1963, né? Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou a companheira do filho, ou a do neto, ou com o marido, ou companheiro da filha. Depois, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Enfim, isso sempre foi posto, isso desde o Código anterior, né, com causa de deserdação, que significa a indignidade, que hoje nós podemos traduzir isso como indignidade, isto para as sucessões e para a revogação da doação. Mas para os alimentos, que ela trouxe o artigo 1708, que eu também terei que ler, para que a gente possa encadear o raciocínio. Então, o artigo 1708, que é o nosso ponto de partida, o nosso ponto-chave para entender a dignidade alimentar. Então, parágrafo único do artigo 1708. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Então, aqui ele traz um conceito mais aberto, né? Procedimento indigno. O que é procedimento indigno? E aí nós começamos a entrar numa seara perigosa, que é da subjetividade, né? E direito à interpretação. E toda interpretação comporta uma subjetividade. Aliás, necessariamente ela tem uma subjetividade. Mas eu queria, antes de prosseguir com o raciocínio, por ter escrito um dicionário, eu tenho muito cuidado com as palavras. Então, essa palavra aqui, em relação ao devedor, essa palavra está mal colocada, obviamente, porque nem todo mundo é devedor de alimentos, né? Quem está pagando, ele ele não necessariamente é devedor de alimentos. Mas isso pode ser apenas para dizer que não é uma palavra adequada. Se fôssemos fazer a redação desse artigo, nós não colocaríamos essa palavra. Mas a indignidade, que é o oposto da dignidade, né, ela é relativa. E a dignidade, ela é é o norte de tudo. Como eu disse, a dignidade é o princípio macro, né, que é o vértice do Estado Democrático de Direito, e o seu oposto, o que é a indignidade, né? O que é a indignidade? Que vai de pessoal, ela é subjetiva, e nesse artigo ela não é números clausos, assim como nos artigos que se refere à doação, embora ali pareça ser números clausos, e também no da deserdação, obviamente que nós podemos, no caso concreto, imaginar outras situações. Então, em direito de família, como todos sabemos, cada caso é um caso. Então, nós temos que ver o caso concreto, né, de o que pode caracterizar indignação. O que é uma indignação? A jurisprudência também ela é ainda muito escassa sobre isso, né? Eu trouxe aqui algumas para vocês, e uma, inclusive, agora recente, de 2020, no período da pandemia, que saiu publicado, mas não é muito farta essa jurisprudência. Isso realmente é um tema novo e que nós precisamos entender isso mais. O que é a indignidade, o procedimento indigno? E aí nós temos um problema perigoso, né? Porque quando a emenda constitucional sepultou de vez a discussão de culpa, nós podemos dizer que a culpa foi substituída pela responsabilidade. Então, nós não podemos dizer que a mulher que traiu o marido que traiu a mulher, né? E a mulher traiu o marido, parece que é mais grave que o marido trair a mulher, né? Parece que é assim que funciona, não sei. Então, isto não é uma indignidade. Isto nem é culpa mais. Traições sempre existiram e continuarão existindo e acontecendo, e causa muita dor. Mas isso não é mais uma questão jurídica. E quando nós falamos, eu, se fosse juiz, não julgaria procedente uma ação, um pedido, se alguém que quer considerar a mulher indigna porque ela traiu o marido. Não é isso. Nós estaríamos ressuscitando a culpa e não se trata disso.
Entretanto, se tiver alguém que traiu o marido, seja mulher, seja homem, e colocar na internet, né, nas redes sociais, de falando e difamando, publicizando isso aí já muda de figura. Não é nem tanta traição, mas a exposição daquele fato, né? Vamos pensar aqui alguns exemplos que possam ser caracterizados como indignidade alimentar, né? Uma que não está prevista, né, e nem poderia, e é exatamente por isso que o direito precisa buscar em outras fontes do direito, principalmente numa principiologia, nessa interpretação, porque a vida é muito mais dinâmica do que a lei. A lei, a legislação de família, aliás, muitas coisas que estão aqui no Código de 2002, elas já não cabem mais ou não foram previstas. Por exemplo, na concepção do Código, não tem nenhuma previsão dessas questões das redes sociais. Então, alguém que difama o outro na rede social e recebe alimentos pode ser caracterizado uma indignidade, por exemplo, né? Mas isso não tem previsão legal. É claro, ainda bem que aqui nós temos, nesse artigo 1708, um conceito indeterminado, porque é nesta indeterminação que nós poderemos buscar, em cada caso concreto, a situação, né, de caracterizar indignidade. Mas nós temos, por exemplo, então a questão da culpa, nós temos que diferenciá-la, né, muito assim, de responsabilidade, é diferente. Essa foi o grande avanço do direito de família, que é a emenda constitucional proposta pelo IBDFAM, que agora, segunda-feira, fez 10 anos, né? Foi um grande avanço e uma grande conquista do IBDFAM, que na época nós tínhamos um representante no Congresso muito ativo, que era o então deputado Sérgio Barradas Carneiro, da Bahia, e viva a Bahia, viva todos os estados que estão aqui presentes, né? Nós temos 500 pessoas, quase 500 pessoas aqui de todos os estados do Brasil. Então, esta substituição definitivamente da culpa pela responsabilidade foi um grande avanço. E falar de indignidade não significa ressuscitar a culpa. Não é porque traiu, mas dependendo, como eu disse, repetindo, né, se eu trair e fico espalhando e denegrindo a imagem do outro, porque é óbvio que uma traição causa dor no traído, né? Isso não mudou, isso foi, e continuará sendo assim, embora não seja uma questão jurídica, não seja crime, né? Não tem mais uma tipificação penal, não é uma questão nem do direito de família. Mas outros exemplos que podem caracterizar, porque a indignidade, que é o nosso desafio como advogados, como profissionais do direito, e principalmente como advogados, né, que sou, é pegar toda a confusão da subjetividade dos clientes quando chegam e nos contam a história, e nós vamos, por isso todo o contexto interessa, para nós extrairmos dali talvez uma nova tese, transformá-la em objetividade. Então, por exemplo, abandono afetivo. Um pai que abandonou o filho afetivamente ou mesmo materialmente, ao final da vida, ou quando inverte, o filho cresceu e ele é o único filho dele ou não, ele vai pedir alimentos para ele tem direito. É claro que nós conseguimos transformar em objetividade, né, essa questão subjetiva, caracterização do abandono afetivo, que é um típico exemplo de uma indignidade. Esse pai não foi digno, alguém que abandonou o seu filho não foi digno, né? Ele praticou atos de indignidade, portanto, ele perde o direito à pensão alimentícia. E quando nós falamos de perder o direito, e em algumas situações pode ser da exoneração, né, do não direito de receber, ou mesmo de redução em razão desse comportamento indigno, né? Um outro exemplo muito objetivo, muito claro também, porque essa indignidade ela pode ser tanto em todas as fontes da obrigação alimentar, que é parentesco e conjugalidades, né? Eu resumo conjugalidades para dizer de casamento ou união estável, que não há mais diferenças, mas alienação parental, alguém que proíbe, que fala mal do outro, ainda recebe pensão alimentícia, ela está praticando, ela tem um procedimento indigno, né? Ela está praticando atos de alienação parental, isso não é digno. Vejamos o seu oposto, é, portanto, indigno, né?
E uma outra questão, em que já existe até uma decisão do, do STJ, e que eu acho que caracteriza bem, é essa palavra popular, que já foi inserida na jurisprudência, até tem no meu dicionário um verbete sobre isso, que é golpe do baú. O golpe do baú, né, eu já tive um caso e comecei a pensar muito sobre isso, né, no meu escritório, que eu chamo de clínica do direito. Nós podemos, um homem se casou, ele era muito rico, se casou, aquela quase clichê, casou-se com uma mulher mais nova, e por uma circunstância, ele descobriu, e ele tinha certeza que ela o amava, né? Como diz a música, o poeta, assim, amor demais compra dinheiro demais, compra até amor sincero. Então ele achava que isso, aliás, é Nelson Rodrigues, né? Ele achava que amava e dava tudo para ela. Ele tinha problema de dinheiro, muito pelo contrário. E eu nem vejo problema de rico casar com pobre, mais velho casar com nova, mais velha casar com mais novo, né? Essas coisas do amor são assim inerentes e não podemos ter nenhum julgamento moral sobre isso. Mas nesse caso, a decepção, e ele estava feliz até que descobriu que ela não o amava. E tinha uma prova, porque ele pegou vídeos falando disso, da confissão, que ela estava interessada no dinheiro dele. Isso foi uma grande decepção. Foi o típico golpe do baú. Então, essa caracterização do golpe do baú, que quando você consegue transformar isso em objetividade, você pode caracterizar isso como um procedimento indígena. O conceito o que está no artigo 1708 é um conceito indeterminado, e ainda bem, muita gente fala, mas ficou em aberto, ele não listou o que é procedimento indigno, e eu penso, ainda bem que não listou, porque não podemos fechar, o direito de família não é isso, alguma coisa que hoje amanhã não é, inclusive no aspecto moral, a moral é variável, de acordo com o tempo e com o espaço, alguma coisa que em Minas Gerais, São Paulo, um valor moral, no interior do Acre pode não ser, pode ser diferente, enfim. Então, nós não podemos nos guiar pela moral, por isso que nós temos que fazer a necessária distinção entre moral e ética, né? Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou me permitir ler, é muito curto, porque eu acabei fazendo uma seleção aqui das decisões mais recentes, e não são muitas, como eu disse, mas olha só, a de 2000, uma do Rio Grande do Sul, né? Aliás, o Rio Grande do Sul, como sempre, para nós aqui, a gente sempre pensou, Berenice, que o Rio Grande do Sul era o paraíso do direito de família, muito graças a que lá o Tribunal do Rio Grande do Sul tem 2 câmaras de direito de família, e, portanto, o Rio Grande do Sul pode avançar muito mais, né? E eu tenho uma aqui, até do Fernando Vasconcelos Chaves, onde ele fala disso, não são muitas decisões. Vou ler um trecho apenas para nós raciocinarmos juntos. Era uma ação de exoneração de pensão alimentícia para ex-esposa, né, que, aliás, é uma tendência dos tribunais de dar cada vez menos pensão para esposa, companheira, ou a gente fala esposa, companheira, porque historicamente ela é a parte economicamente mais fraca. Mas poderia ser o contrário. Mas posso dizer para vocês que em 38 anos de advocacia eu tive 2 casos de homens que receberam pensão alimentícia. Não sei se vocês tiveram. Um porque estava na cadeira de roda, não tinha como trabalhar, e o outro era meio... porque os homens, mesmo quando têm direito, eles não têm coragem de reivindicar, até pela questão do machismo, né? Mas, enfim, aqui dessa decisão, ler apenas um trecho para não alongar, é o seguinte: além disso, o fato da alimentada ter induzido em erro o alimentante, olha só, é um outro exemplo da caracterização de procedimento indigno, ao dizer que estava grávida de um filho seu e, em razão disso, ensejado que ele contraísse casamento. Primeiro, contrair é horrível, né? Essa palavra, parece que está contraindo doença. Acho que depois que eu escrevi um dicionário, eu fiquei chato com as palavras, né? Porque as palavras elas têm força e poder, né? Então, bom, mas vamos lá, tirando a minha chatice, não tem nada de errado com isso, só chatice mesmo, que ele contraísse casamento com ela, omitindo
durante mais de 3 décadas, a verdadeira paternidade do filho mais velho. Isso constitui comportamento indigno em relação ao alimentante, tendo violado o dever de lealdade e boa-fé e ferindo a dignidade, que é a honra subjetiva do varão, e configura com todas as letras a hipótese de cessação do dever de prestar alimentos, que trata o artigo 1708, parágrafo 1. Isso é uma decisão do dia 20, publicada no dia 20 de 1 de 2016, um pouco mais antigo. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, vocês mandem por aqui, ou então podemos continuar essa conversa lá pelo meu Instagram, eu respondo todos, que é Rodrigo da Cunha Pereira, onde eu coloco essas coisas também, mas é o acórdão, se alguém já quiser, é o acórdão da 700-674-26395 do Rio Grande do Sul. Mas eu posso passar para vocês depois. Então, vejam só, isso é um exemplo típico. O que importa aí é, ele escondeu que o genitor, que ele não era o genitor. Isso não muda a relação de paternidade com esse filho que ele criou a vida inteira como sendo seu. Ele tornou-se o pai sócio-afetivo. Hoje o direito, já sabemos todos que distingue isso claramente, genitor de pai. Mas não é essa a questão. Mesmo ele sendo pai, tendo se tornado pai, ele foi enganado. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou um procedimento indigno. E, continuando ainda na linha da jurisprudência, tem uma última aqui, que é são várias, mas eu vou trazer apenas essas, uma do dia 3 de julho de 2020, agora, do Tribunal de Justiça de Goiás. Vejam só, eu só vou ler porque isso vai nos ajudar a entender e a caracterizar esse conceito, que é um conceito vago, mas, repetindo, cada caso é um caso. Será que nós podemos retirar a pensão? Será que aquilo caracteriza indignidade? Eu dei alguns exemplos objetivos. Alienação parental, golpe do baú, que é difícil de provar, abandono afetivo, injúria, esses elementos todos esses que estão lá no artigo da revogação da doação, da deserdação, que são mais explícitos, mais claros. Não tem novidade aí. A novidade é que nós podemos interpretar diante do que seja dessa reflexão, o que é dignidade, o que é indignidade. Mas vamos lá. A indignidade do credor de alimentos consiste em uma ofensa grave dirigida ao devedor de pensão, atingindo a sua dignidade. Trata-se de comportamento ignóbil, destruidor da solidariedade familiar. Então, solidariedade familiar é uma outra expressão importante aí, que é uma expressão nova para nós no direito de família. O vocabulário do direito de família ele vem mudando há muito tempo. Algumas palavras ficaram antigas, em desuso, estão caindo em desuso, outras estão entrando. Solidariedade é uma delas. Essa indignidade deve ser aferida em cada caso concreto, iluminado pelas regras, e aqui cita isso que eu já citei, o artigo 557 e 1814 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da ingratidão do donatário, do beneficiário da doação, e da indignidade do herdeiro. Nesse sentido, reconheceu, e aqui ele cita um enunciado, o enunciado 264 da Jornada de Direito Civil. E, aliás, nós precisamos, depois, quem sabe, podemos construir para o IBDFAN, com a ajuda de vocês, dessas conversas que nascem aqui, Berenice, um enunciado do IBDFAN, que sobre indignidade ainda não temos, mas vamos construir. Diz o seguinte, o enunciado 264, na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto a fazer cessar o direito a alimentos, aplica-se, por analogia, as hipóteses dos incisos 1º e 2º do artigo 1814 do Código Civil. Ou seja, essa questão da indignidade, ela sempre busca nessa fonte, porque o nosso desafio, como eu disse, é imprimir uma objetividade, transformar em objetividade nessas questões subjetivas que tanto atormentam. Então, esse é o desafio nosso como profissionais do direito, pegar toda essa confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade. Esses artigos da doação, da deserdação, ele é bem simples, é bem objetivo. Olha, tentou matar,
né? Tentou injúria grave, né? Mas aqui nós temos que dar um passo adiante. No caso concreto, que aí então nós acrescentamos alienação parental, abandono afetivo, enfim, mas isso vai muito além. Ainda bem que nós não temos números clausos nesse artigo 1000, não tem uma descrição como tem lá no das sucessões, e mesmo o artigo das sucessões, eu acho que se tiver uma situação que não esteja previsto ali, obviamente que pode ser interpretado como indignidade, tanto para a deserdação quanto para a revogação da doação. Mas na desobrigação, na retirada, na exoneração ou mesmo na diminuição dos alimentos, nós temos que ver o caso concreto, e são inúmeros, depende da situação concreta. Meu único receio em relação a isso é que as pessoas comecem a usar uma simples traição para dizer que é uma indignidade. Olha, a traição fere, às vezes, de morte, dependendo da pessoa, e tem gente que nunca mais se recupera de uma traição e passa a vida inteira se lamentando com isso, né? Mas não é isso que é a indignidade. Isso são coisas, isso o direito já evoluiu, são coisas do desejo, né? E o desejo encaminha, mas às vezes desencaminha, e o direito, não, o Estado não pode entrar nessa seara. Mas o nosso desafio, reconheço, buscar, transformar em objetividade essa confusão da subjetividade. Eu vou o elenco, né, das causas, né, os exemplos, eles podem ser inúmeros. Eu dei alguns aqui que eu me lembrei, que eu preparei, mas cada caso concreto pode trazer uma outra situação, né? E é uma boa, acho que é uma boa saída. Em muitas situações que eu já tive lá na minha clínica do direito, né, no meu escritório, eu, no caso concreto, que não tinha nenhuma previsão legal disso, mas o que não tem, a gente inventa uma tese, sustenta uma tese, cria uma tese, levamos aos tribunais, e é assim que nasce uma nova decisão. Eu vou terminar aqui pedindo licença para ler um parágrafo desse meu livro, e eu peço licença para fazer propaganda desse livro que eu acabei de lançar, que é o Direito das Famílias, pela editora GEM, e onde eu trato desse assunto e dá uma resumida em tudo isso que eu falei, né? Eu não quero cansá-los mais, e é o seguinte: assim, a indignidade é um comportamento, uma conduta ou uma ação que deteriora ou destrói o outro, agindo diretamente contra a preservação de sua integridade psicofísica e a preservação da sua dignidade, desconfigurando a sua essência, sua natureza enquanto pessoa humana e ente ocupante daquela determinada função, pai ou mãe, filho ou filha, cônjuge, companheiro, etc. É um comportamento não ético. E aí, de novo, eu volto nessa necessidade de nós fazermos uma distinção entre moral e ético. O direito de família é o tempo todo contaminado por uma moral que já excluiu, que já matou muita gente, nós não podemos repetir esses erros. Eu fiz essa distinção no meu livro Princípios Fundamentais do Direito de Família, que foi minha tese de doutorado, onde eu tentei fazer isso. Não é fácil, nem sei se consegui fazer direito, mas essa distinção me perseguirá a vida toda, e eu os convido a sempre fazer essa distinção para nós não cairmos em uma moral estigmatizante que tanto já excluiu pessoas. Mas continuando. Então, é um comportamento não ético, pois ética é a conduta guiada necessariamente por uma avaliação racional das questões morais. E essa é a grande diferença entre moral e ética que deve ser observada para que o direito de família não volte a cometer graves injustiças que acarretaram tanta exclusão social. Quando alguém é tratado de uma forma indigna, incompatível com a sua dignidade, é tratado como se fosse um objeto e não um sujeito. Em outras palavras, quando há uma objetificação do sujeito pelo outro, significa que foi retirado dele a dignidade, ou seja, houve aí uma prática de atos de indignidade. Um ato violento, por exemplo, né? Eu não tinha dado esse exemplo, mas lembrando aqui, por isso que a linguagem escrita é melhor, é algo contrário à natureza de uma pessoa por uma razão ética, não porque seja imoral, pois há quem ache que é moral tratar outro com violência ou determinado que tem algum conteúdo moral, e a maioria deles tem um conteúdo moral, e essa moral
né? Ela trava e os parlamentares são todos contaminados por uma moral patriarcal, a maioria, alguma moral religiosa, né? E não deixa, né? Quantos projetos de lei nossos do IBDFAN não foram aprovados por causa disso. Eu me lembro agora, 10 anos atrás, quando estávamos lá no Congresso fazendo articulação para a aprovação da emenda constitucional 66, que quase não foi aprovada, porque o que eu ouvia daqueles parlamentares era a mesma coisa que se ouvia em 1977, nós estamos destruindo as famílias, né? Imagina, tudo isso estou dizendo, o que isso tem a ver com o tema que eu estou falando, né? Abrangendo um pouco mais, só para dizer que essa questão da moral, ela é muito perigosa. Por isso, nós temos que fazer essa distinção entre moral e ética e dignidade e indignidade. Por isso, substituir o moral, substituir o culpa por responsabilidade, porque é um princípio norteador do direito de família, que é a responsabilidade. Então, vamos pensar mais sobre essa questão da indignidade. Eu tenho usado muito em processos e vocês, a partir de alguns elementos que eu trouxe aqui, quem sabe isso pode ajudá-los a pensar melhor sobre esse procedimento indigno, que está longe do comportamento moral, mas que pode ser uma boa ferramenta para nós, advogados.